Atos, capítulo 27. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num navio de Adramítio que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem. Permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários. E então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali, o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. Que nome! A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era começo do outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre, para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas. Mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez em alto mar, e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade, e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante, as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim. Um anjo do Deus a quem sirvo e me disse: não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César, e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem. Creio que Deus fará exatamente o que me prometeu. Mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na 14ª noite, à deriva em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois, de 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu tripulação e passageiros e propôs um desjejum.
Este é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada. Mas insisto em que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem um arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu. E todos comeram animados. 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos num recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros, para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. Os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. E todos conseguiram chegar à praia. Atos, capítulo 28. Foi feita a contagem. Constatou-se que todos se salvaram. E descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio. E estávamos molhados até os ossos. Mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo. Apanhou um punhado de gravetos. Mas quando jogou ao fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento. Mas como isso não aconteceu, concluíram que ele era um deus. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado com febre alta e disenteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou. E o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente. E logo, todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália e embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Ficamos 3 dias em Siracusa e depois rumamos para a costa de Régio. 2 dias depois, com o vento sul, navegamos até a Baía de Nápoles. Encontramos alguns cristãos ali e ficamos com eles 1 semana. Chegamos a Roma. Nossos amigos ouviram que estávamos a caminho e vieram nos encontrar. Um grupo chegou de longe, da Praça de Ápio. Outro grupo nos encontrou nas 3 Vendas. Houve muita emoção, como se poderia esperar. Transbordante de louvor, Paulo nos liderou nas orações de gratidão. Quando finalmente entramos em Roma, eles permitiram que Paulo vivesse por conta própria, sob vigilância de um soldado. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes judeus para uma reunião em sua casa e disse: Os judeus de Jerusalém me prenderam sob falsas alegações e fui trazido sob custódia para Roma. Garanto a vocês que não fiz absolutamente nada contra as leis ou contra os costumes judaicos. Depois que os romanos investigaram as acusações e descobriram que não tinham nada a fazer, quiseram me libertar. Mas os judeus criaram tantos problemas que fui obrigado a apelar para César. Não quis acusá-los de nenhum erro, nem deixar nosso povo em má situação com Roma. Já tivemos problemas demais. Fiz isso por Israel.
Pedi que vocês viessem e me ouvissem hoje para deixar claro que estou a favor de Israel, não contra. Estou hospedado aqui por causa da esperança, não por juízo. Eles disseram: ninguém nos escreveu para advertir a seu respeito, e ninguém se manifestou para dizer algo contra você. Mas gostaríamos muito de ouvi-lo mais. A única coisa que sabemos dessa seita cristã é que parece que ninguém tem algo de bom para dizer a respeito. Eles combinaram uma data. Quando o dia chegou, voltaram à casa de Paulo com muitos amigos. Paulo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo o que está envolvido no reino de Deus e tentando convencer todos sobre Jesus, com base no que Moisés e os profetas escreveram a respeito dele. Alguns foram convencidos, mas outros não acreditaram numa única palavra. Os descrentes começaram a discutir com os outros e estavam querendo confusão. Por isso, Paulo interrompeu. Tenho apenas mais uma coisa a dizer a vocês. O Espírito Santo seguramente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. Vá a este povo e diga-lhes o seguinte: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês tiveram sua oportunidade. Os outros povos terão a sua chance. E acreditem, eles vão receber meu ensino de braços abertos. Paulo viveu 2 anos na casa que alugou. Ele recebia todos os que iam visitá-lo. Falava sem descanso sobre o reino de Deus e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta de sua casa estava sempre aberta.